Hoje vamos falar um pouquinho sobre os ovários multifoliculares. Como falamos no vídeo anterior, a gente já explicou o que são folículos e que cada folículo tem um óvulo. Vale a pena você assistir esse vídeo antes de você assistir sobre a explicação dos ovários multifoliculares. Então, algumas pacientes, elas têm, uma quantidade aumentada desses folículos ovarianos, que às vezes traz uma repercussão metabólica e outras vezes apenas ela tem o ovário com múltiplos folículos. Então, hoje nós vamos falar sobre essas bolinhas pretas que eu tanto falei ali no outro vídeo sobre folículos. Então, essas bolotinhas pretas são aqueles folículos mais gordinhos que já têm receptores hormonais e que já produzem hormônios. Quando a paciente ela tem um ovário multifolicular, pode ter uma repercussão metabólica ou simplesmente ela ter apenas um ovário multifolicular. As pacientes que têm múltiplos folículos, elas acabam produzindo muita quantidade hormonal, principalmente hormônio androgênio, o hormônio mais masculino. Então, essas pacientes às vezes podem cursar com aumento de pelos, de espinhas. Alguns efeitos também endócrinos, como a resistência insulínica, é visto nessas pacientes com os ovários multifoliculares. Essa insulina, vamos colocar de uma forma mais geral, ela acaba estimulando um pouquinho esses folículos. Existem receptores específicos para isso e esse folículo acaba sendo hiperestimulado, o que torna também esse ovário extremamente inflamado. Então existe uma produção muito aumentada de estrógeno, de estrogênio, e que isso vai lá no sistema nervoso e bloqueia alguns outros tipos de hormônio. Então por isso que algumas pacientes, elas acabam tendo um período menstrual muito longo. Ela fica às vezes de 2, 3 meses a 6 meses. Raríssimas pacientes conseguem ficar até um ano sem menstruar. Por quê? Porque esse efeito inflamatório que o ovário, os folículos ficam superestimulados, não consegue fazer a regulação que a gente chama de feedbacks extremamente adequada, e com isso a gente acaba que aquele ciclo que o folículo cresce mais rápido do que o outro, um dispara para depois ser rompido, ele demora mais para acontecer. Então ele não consegue fazer isso em 28, 30 dias. Então essas pacientes acabam tendo ciclos que a gente chama de amenorreicos. O que é isso? Aqueles ciclos que não tem menstruação, que eles ficam de 1, 2, 3 meses sem menstruar. Ela acaba não sabendo quando que isso vai acontecer. Então, para esse perfil de paciente, a gente sempre recomenda uma avaliação endócrina adequada, tanto de a parte de glicemia, de insulina, de perfis androgênicos, porque são pacientes que acabam tendo alguma variação mais no limite fora da normalidade e precisa de um cuidado. Ela não necessariamente precisa ser obesa, gente. Ela pode ser uma menina magrinha e que tem uma tendência muito forte a ter diabetes, porque ela faz uma questão de resistência à insulina e com isso, com o passar do tempo, pode gerar uma diabetes. Então, esse perfil de paciente, ela pode sim ter uma dificuldade para engravidar, porque primeiro, ela não sabe quanto que ela vai ovular. Essa é a primeira hipótese. Segundo, também que esses óvulos que estão lá dentro do folículo, eles ficam muito estimulados e com isso, eles geram esse ambiente inflamatório e pode perder também um pouco da qualidade desses óvulos. Qual é o cuidado principal naquela paciente que não quer engravidar? Controlar o ciclo de uma forma cíclica, não deixar essa paciente muito tempo sem a menstruação, não precisa necessariamente tomar anticoncepcional, mas precisa ter um cuidado para que ela menstrue e que tenha uma adequação. Um outro cuidado é com o estilo de vida. Essas pacientes, elas precisam ter um cuidado com o que come e com a atividade física para evitar esse tipo de problemas endócrinos que pode acontecer. Uma outra coisa que incomoda muito essas mulheres é quando ela tem um perfil mais androgênico, que são as espinhas, que são os pelos anormais. Pelo a gente pode tratar com laser, que ajuda bastante essas pacientes, e também as espinhas a gente vai ter que tratar ponto a ponto. É muito bom ter um dermatologista sempre acompanhando essa paciente com a gente. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com alguém que você conhece, que vai fazer sentido para ela. Se você se identificou com esse vídeo e quer tirar mais dúvidas e deseja saber um pouco mais do que está acontecendo com você, clica aqui nesse link e não deixe de agendar a sua consulta.